Shalom, amados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, hoje Jesus ele vai começar a fazer a primeira instrução sobre a reconciliação. É a primeira instrução que ele vai dar sobre a reconciliação. Depois vai vir a parábola do servo cruel. Nós estamos em Mateus 18, 15, 20. Chave de leitura, Catecismo da Igreja Católica 1373, Gálatas 2, 11, 14 e 2 Pedro 3, 15, 16. Essa pequena trecho do Evangelho, ele vai colocar alguns pontos para nós sobre a reconciliação da vida em comunidade. Desde que nós vivemos em comunidade, existe correção. Mas se nós começarmos lá em Gênesis 3, nós vamos ver que a primeira repreensão, a primeira correção não deu muito certo. Por quê? Porque terminou lá com 3 penitências. Vamos ver. A mulher recebeu dores de parto, o homem vai ter que ganhar o pão com o suor do seu rosto, e a serpente vai andar sobre o ventre e comer pó o resto da vida dela. Então, não foi uma coisa muito acertada. Por quê? Porque existe a soberba. Onde tem soberbia, orgulho, vaidade, não haverá correção. Para haver correção, tem que ter humildade. Lembra que Jesus está vindo de um testemunho de criança. Corrigir criança é fácil. Minha mãe dizia, torcer o pepino enquanto é novo é fácil. Agora, tentar torcer o pepino adulto, quebra, rasga, ele não quer correção. Tenta corrigir teu filho hoje para você ver. Ele afasta de você, te manda embora e não dá certo. Vai corrigir tua esposa, está em separação. Ninguém aceita a correção. Por quê? Porque tem a soberba, eu tenho meu direito, você está falando coisa que não deve, e assim vai. Aonde tem soberbia, aonde tem a vaidade, o orgulho, não tem como haver correção. A correção tem que partir da humildade. Onde tem humildade vai ter correção. Humus, esterco, onde floresce a flor da caridade, da fraternidade, do amor, da paz. A soberbia só dá fruto de desordem, a soberbia só dá fruto de pecado, a soberbia só dá fruto de separação, diabolos. É isso que a soberbia dá. Vamos lá. Perdão dos pecados. Versículos 15 até o 20. Jesus começa dizendo: se teu irmão tiver pecado contra ti, vai. Olha, veja bem, quem tem que tomar a atitude de ir é aquele que foi machucado, é aquele que foi dito coisas sobre ele. Então vai e fala com ele em particular. O que acontece? É para evitar escândalos. Jesus está dizendo aqui para evitar escândalos. Não é para falar, contar para a vizinha, para o vizinho, para contar para a igreja inteira, não. Isso é fofoca. Correção fraterna começa entre você que foi prejudicado e aquele que te prejudicou. 2. Não deu certo? Versos 16. Tem que agir como tem Deuteronômio 17, 6, 19 e 15. Diante de testemunhas, 2, 3 testemunhas. A coisa já começa a florar. Não deu certo? Dizer-o à igreja, versículo 17. O que é dizer à igreja? É chegar no padre que tem a investidura da correção, e ele vai fazer a correção para evitar o escândalo, para evitar que aquilo aconteça em proporções maiores. Você está entendendo? É isso que é dizer à igreja. É falar para o padre. Chegou no padre, o padre vai dar 2 situações. Se ele ouviu a correção, ótimo. Se ele não ouviu você, não ouviu as testemunhas e não ouviu a igreja, trate-o como um pagão ou como um republicano. Não é para odiar, não é para vingar, não. Trate-o como um pagão, um republicano. O que é tratar como um pagão e republicano? Os judeus evitavam o contato, evitavam o convívio. Apartai-vos do mal. É que atualmente os escândalos, os pecados, eles se tornaram tão frequentes que dá a impressão que tudo é normal, mas não é normal.
Então, evita o contato com aquela pessoa, evita o contato com aquele escândalo. Aí Jesus vai confirmar o mundo sacerdotal lá no versículo 19, porque ele está falando para os discípulos, presta atenção. Digo-vos ainda, o que unires na terra será unido no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. Ele confirma o mundo sacerdotal no versículo 18, a autoridade da igreja e a união na terra em nome de Jesus, para pedir o que quiser, onde dois ou mais estiver, Jesus está no meio. Se nós voltarmos lá no primeiro versículo de cima, se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende. Aqui já tem que estar Jesus no meio. Na primeira correção, tem que ser entre você, que foi prejudicado, quem te prejudicou e Jesus. Os três. Jesus está no meio. Se o teu irmão tiver o coração voltado, ele vai voltar para Deus. Se ele não tiver, ele não vai voltar para Deus, porque onde dois ou três estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Só que nós temos que entender, fechando, nem todos querem Jesus no meio deles. Tem gente que prefere o escândalo, tem gente que prefere o pecado, tem gente que prefere viver apartado da igreja, tem gente que prefere viver como pagão ou republicano. É o livre-arbítrio, amados. Não vamos fazer como Paulo disse, dura coisa te é recalcitrar contra o aguilhão. Nós não podemos conviver com pessoas que nos odeiam, nós não podemos viver com pessoas que mentem para nós não podemos viver com pessoas que nos traem, e nós não podemos viver com pessoas que estão sempre falando mal da gente. É dar murro em ponto de faca. Amém? Livre-arbítrio. Só que Jesus está no meio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.